Sabe, existe algo maravilhoso em viver no campo. Deus criou as pessoas desde o começo para viverem no campo. Ele pegou o primeiro homem e o colocou no jardim. Tem algo em estar na natureza e rodeado pelas coisas que Deus fez, que é muito melhor para o nosso corpo e para a nossa alma. Mesmo os remédios naturais que você encontra listados na tabela New Start, 5 ou 6 deles são melhorados ou potencializados com a vida no campo. Ar fresco, luz solar, exercício, água, alimentação saudável se você está comendo da horta. Eu vim para este vale que se chama Covelo uns 40 anos atrás. Nesta mesma propriedade, um amigo me convidou para entrar num negócio de vender lenha junto com ele. Mas ele teve alguns problemas familiares, então ele foi embora e me deixou aqui com os pagamentos. E a minha família conseguiu comprar esta terra uma geração atrás, uma geração bíblica, 40 anos. E durante esse tempo, nós temos aprendido muito sobre a vida no campo. Eu não sei tudo, mas eu quis fazer esse programa com a ajuda da equipe técnica da Amazing Facts e dividir com vocês o que eu sei sobre a vida no campo. Ide a um lugar onde possais contemplar as obras de Deus. Buscai tranquilidade de espírito na beleza, quietude e paz da natureza. Lar Adventista, capítulo 19. Vocês estão ouvindo isso? Esse é o som da vida. Você tem que ter água. Jesus falou, eu sou a água da vida. A água é fundamental. É a principal coisa. Não se deve comprar um terreno que não tenha uma fonte de água. Se você tiver um riacho que corre 4 litros de água por minuto, o que é um volume bem pequeno, já são mais de 5.000 litros por dia. Essa corrente, por exemplo, tem uns 18 litros por minuto. Então, são milhares de litros por dia, o suficiente para usar em casa, na horta, no jardim. Nos Estados Unidos, uma família de 4 pessoas usa 1.500 litros de água por dia, 70% para o uso interno da casa, com o banheiro sendo o maior consumidor. No verão, quando eu quero ver o quanto de água que eu tenho no meu tanque, eu pego uma pedrinha e daí eu bato com ela no tanque. Agora ele está cheio, então você escuta um barulho mais abafado. Aqui em cima dá para ver que é mais oco. Então a água está mais ou menos nesse nível agora. E a água entra no tanque através desse filtro. Eu tenho aqui uma escovinha, que de vez em quando eu venho cá, tiro o filtro. Não vou fazer isso agora porque tem tanta água que vai espirrar para todo lado. Eu tiro o filtro, limpo qualquer sujeira que tenha na tela, tiro qualquer bichinho ou inseto. O filtro pega essas sujeiras maiores e tem um segundo filtro em casa. E nós temos os canos amarrados desse jeito porque os ursos gostam de vir aqui, vocês podem ver algumas unhadas deles. Eles escutam água correndo e devem pensar que tem insetos ou bichos e puxam os tubos. E nós tivemos que arrumar isso várias vezes por causa dos nossos amigos ursos. Eu estava caminhando pela floresta com meu filho há uns 35 anos atrás, ele ainda era pequeno na época. E nós vimos um lugar molhado no chão durante o verão. Isso geralmente é um bom sinal de que tem uma nascente por perto. Então o que você faz é cavar e achar onde está a argila, a fonte principal da nascente, e você coloca os canos conectados com a nascente. Cobre com cascalho e depois com terra para manter tudo higiênico. Então, isso aqui é a água descendo de uma das nascentes. Aqui está sujo porque eu mexi na terra, senão a água estaria bem limpinha. Um pouco dessa água está vindo dessa outra nascente agora. E antes que a água vá para os tanques, eu tenho aqui um filtro que pega qualquer pedrinha que esteja na água. Tá vendo essas pedrinhas que estão no fundo do filtro? Provavelmente tem ouro nelas. É só manter o filtro limpo. E é isso aí. Alta tecnologia. Descanse o olhar nos campos verdejantes, nos bosques e colinas. Erguei os olhos ao céu azul, não obscurecido pelo pó e fumaça das cidades, e aspirai o ar celeste e revigorador. Ciência do Bom Viver, capítulo 30. A Bíblia fala que o arvoredo do campo é o mantimento do homem. Essas são pereiras que, na verdade, os caseiros que viveram aqui há 100 anos atrás plantaram. E você consegue ver que as peras estão brotando. Às vezes eu e a Karen não chegamos aqui a tempo e os ursos já comeram tudo. Por isso é que as árvores são meio deformadas. Mas nos 40 anos que nós estamos aqui, sempre tivemos peras. Alguns anos são melhores que outros. Aqui atrás nós temos ameixeiras. Algumas delas são selvagens, então nós não colhemos. O interessante dessas árvores é que se você não gosta da variedade, você pode fazer enxerto em quase todas. Você pode botar qualquer tipo de pera que quiser nessa árvore se você aprender a enxertar.
Aqui nós temos algumas ameixas crescendo, e qualquer um desses frutos de caroços você pode enxertar uma variedade de outras ameixas. E você diz, eu não gosto desse tipo, então você corta e enxerta um tipo que você goste. E se tiver boas raízes, vai crescer. Enxerto é uma técnica na horticultura que um galho de uma árvore é conectado com as raízes de outra. Também é comum ver vários tipos de frutas da mesma família enxertados em uma só raiz. Aliás, um artista em Nova York recentemente enxertou 40 diferentes tipos de frutas com caroço na mesma raiz. E dependendo da época do ano, pode ter uma variedade imensa de cerejas, pêssegos, amêndoas e ameixas. E aqui tem mais algumas pereiras, e macieiras, amoreiras. Se você olhar ali no meio, você vai ver mais ameixeiras, berries e roseiras selvagens. Nós somos abençoados porque não ficamos muito por aqui para cuidar, mas os animais espalham as sementes, então tudo acaba crescendo por conta própria. E as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade. E estarão seguras na sua terra e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 34, 27. Então, uma outra coisa que você pode fazer no campo também, quando nós mudamos para cá, nós tínhamos cabras. Essas daqui são do nosso vizinho. Elas comem de tudo, cortam a grama e produzem também o leite, queijo. E esse leite, ele não tem tanta lactose e alguns dos mesmos problemas que você encontra no leite de vaca. Mas se você tem cabras, você precisa de cachorros, porque os ursos gostam de cabras também. A Bíblia fala em Provérbios 27, 27, e a abastança do leite das cabras para o teu sustento, para o sustento da tua casa e para o sustento das tuas servas. Uma das coisas que você pode escolher fazer no campo também, se você quiser, é criar algumas galinhas ao redor de casa, porque elas são excelentes para comerem insetos ao redor da tua horta, especialmente se você quer ter uma horta orgânica. E elas também comem alguns bichos perigosos, como escorpiões, aranhas, e também produzem fertilizante. Uma coisa que muitas pessoas perguntam com relação a viver no campo ou de forma independente é: quanta comida se deve estocar para o caso de alguma calamidade? Aqui nós temos um balde de uns 20 litros de trigo integral, que está guardado há uns 15 ou 20 anos, e honestamente não sabemos se ainda está bom para comer. E sendo franco, teve alimento que armazenamos durante os anos que chegou a estragar. Mas se você vai armazenar um pouco de comida, e eu não acho que você deveria estocar anos e anos de comida, mas se você vai estocar um pouco de comida, tenha cuidado de marcar a data nas latas e de fazer um rodízio entre elas, assim você não desperdiça dinheiro. Mas eu quero ser bem claro, saber essas coisas sobre vida no campo, ter comida estocada e conseguir viver de forma independente, isso não vai salvar ninguém. Nós não vamos ser salvos por geradores e painéis solares. A única coisa que irá nos salvar nos últimos dias é um relacionamento com Jesus. Você pode estar no meio de uma cidade, e se você estiver com Jesus, você estará muito mais seguro do que no campo sem Jesus. Uma coisa muito importante se você vai viver no campo, a menos que você viva em um lugar que é quente o ano todo, você vai passar por tempos muito frios, então você precisa de lenha para não morrer de frio. Quando vem a hora de montar a fogueira, é bom ter alguns gravetos. E a madeira Douglas Fir, ela não é muito boa para lenha, mas ela é ótima para poder fazer gravetos, porque ela tem seiva. Então vou te mostrar rapidamente como eu faço os meus gravetos. Você corta a madeira com um machado, em pedaços grandes, e daí quando você tem esses pedaços, você começa a cortar em pedaços menores para fazer os gravetos. E daí não demora muito até você chegar no tamanho certo. Aqui nessa região nós temos vários tipos de árvores. Temos a Douglas Fir para os gravetos, Oak Madrona para as fogueiras duradouras. E essas madeiras dão bastante calor na fogueira. A madrona pacífica é uma espécie de árvore nativa para a costa oeste do continente norte-americano. Da Colômbia Britânica até a Califórnia, a casca vermelha da árvore descasca naturalmente e faz com que a árvore seja facilmente reconhecida. Com relação ao fogão a lenha, é importante que ele seja bem vedado para não vazar ar. Do contrário, você não consegue controlar o fluxo de ar e a queima da madeira, e aí você desperdiça energia. Como a corrente de ar está vindo debaixo do fogão, a madeira ainda está queimando, né? Olha o que acontece quando eu fecho a corrente de ar. O fogo começa a diminuir e quase apaga, porque eu estou tirando o oxigênio dele.
Eu vou abrir de novo. Espero que não tenha apagado. A maioria dos fogões, quando você abre a portinha, puxam o ar quente da sala e expulsam pela chaminé. Isso cria um vácuo na sua casa que puxa o ar gelado de fora para dentro da casa. Este fogão foi feito para poder puxar o ar pela parte de baixo. E daí eu coloquei um tubo, que atravessa o piso, para fazer ele puxar o ar de fora da casa, debaixo do piso. Assim ele só irradia calor, ele não está sugando ar frio para dentro de casa. É muito bom ter um fogão a lenha. E não tem nada melhor quando está frio e úmido lá fora do que sentar do lado de uma fogueira quentinha e tocar violão. Uma coisa muito importante quando você usa uma motosserra é de manter ela afiada. Se você notar enquanto eu estou cortando, eu sinto que estou chegando no final, então eu viro um pouco a motosserra para poder quebrar a madeira antes de chegar com a serra no chão, porque se ela encostar no chão por um segundo, você tem que afiar a sua serra. Então, manter uma serra afiada faz uma grande diferença em quão bem ela corta. É mais fácil afiar a corrente se você tiver uma morsa, porque daí você prende a serra nela e faz um lado de cada vez. Então, deixa eu endireitar aqui. Isso. Um lado de cada vez. Utilizando uma lixa de motosserra e você faz à mão. Essa lixa tem algumas guias onde você coloca o ângulo certo. Você pega a lixa, alinha na corrente. É só precisa passar a lixa algumas vezes. Quando você termina um lado, você pode testar se está afiada passando a unha na lâmina. Se ela raspar um pouquinho a sua unha, significa que ela está afiada. E daí você vira a motosserra e faz do outro lado. Ter uma motosserra afiada gasta menos combustível, leva menos tempo para cortar e não desgasta tanto a máquina. Se o machado estiver desafiado e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Eclesiastes 10:10. Outra coisa para considerar quando você está vivendo no campo, se você tiver uma propriedade que tem muitas árvores, você pode comprar uma dessas serrarias móveis e você pode serrar a sua própria madeira, economizando muito dinheiro. Você pode serrar tábuas um pouco mais grossas e fortes, Você pode fazer também tábuas mais finas, de todas as dimensões que você precisar. Pode fazer vigas também. Se você for comprar madeira serrada agora, vai ver o quanto essa máquina vai te economizar. Você coloca o tronco no meio da máquina e daí ajusta os trilhos dos dois lados. E aqui nós temos manivelas que você pode escolher o tamanho desejado. Dos dois lados você tem essas fitas métricas também que mostram a dimensão que você está cortando. E aí quando você chega no final da madeira, cortando horizontalmente, você move essa alavanca para virar a lâmina da serra e agora você vai fazer o corte vertical para fazer a madeira virar tábuas. Então você continua fazendo esse trabalho e você consegue cortar uma tora de alguns metros, um pedaço de cada vez com essa máquina. Quando você vive no campo, é muito importante ter uma boa oficina, se for possível. O que nós fizemos no nosso caso foi construir a oficina primeiro, e enquanto nós estávamos construindo a casa, nós tínhamos um lugar para consertar as coisas, fabricar outras, guardar materiais, equipamentos.
Aqui nós temos coisas básicas que são muito úteis, como por exemplo a máquina de solda a gás e uma elétrica, que você pode fabricar quase qualquer coisa com metal. Solda elétrica? Você deve estar se perguntando, como assim? Bom, nós temos um gerador bem potente aqui, porque quando você solda, você precisa de 240 volts. Temos também um compressor de ar, muitas ferramentas, e eu reutilizo os pregos. Eu pego os pregos, bato neles, endireito eles. Você tenta ser o mais prático possível, tendo as ferramentas e conseguindo arrumar as coisas. Assim você não precisa correr para a cidade toda vez que alguma coisa quebra, você mesmo conserta. Outra coisa importante de se pensar quando você vive no campo é a comunicação. Quando nós nos mudamos para cá, uns 40 anos atrás, não tinha sinal de celular, nenhuma linha de telefone, nós usávamos rádios PX. E os outros irmãos da igreja, os amigos, vizinhos, também usavam rádio PX. A gente tinha uma antena de 15 metros em cima de casa. E cada membro tinha o seu rádio e o seu codinome. O meu codinome era Homem da Caverna. Tinha uma irmã que trabalhava numa torre de vigia na montanha e ela era a moça do campo. E um outro irmão era o finlandês voador. Então nós decidimos eventualmente que iríamos montar uma linha de telefone. E então nós compramos um carretel inteiro com 3 quilômetros de fio de telefone. Nós montamos a linha nós mesmos, da nossa casa até um poste na rodovia. E nós tivemos que manter isso. Então, durante o inverno, a qualquer momento, quando uma árvore caía ou quando um esquilo roía a linha, nós tínhamos que andar na linha. Já viu essa expressão? Eu andava na linha. Tinha que andar 3 quilômetros, às vezes debaixo de chuva e de neve, só para achar onde o fio estava quebrado e restabelecer a comunicação. Então, depois de anos fazendo isso, você pode imaginar o quanto eu fiquei feliz quando finalmente sinal de celular chegou aqui nas montanhas. E a minha esposa não pôde vir nessa viagem conosco porque o avião estava cheio com equipamento e equipe. Vou ver se o telefone funciona e vou dar uma ligada para ela. Agora, se ela vai atender ou não, eu já não sei. Esse é um problema diferente. Caixa postal. Olá, você ligou para Karen Bachelor. Não posso atender agora, mas deixe o seu recado, que assim que possível eu retorno. Tenha um bom dia. Tchau. Após o sinal, deixe seu recado. Talvez comunicação não seja uma coisa tão boa assim. Olá, querida, nós estamos gravando aqui. Quis te ligar, te amo, queria que você estivesse aqui. Tinha um pedaço de terra na nossa propriedade que não tinha nenhuma nascente. Então, um ano atrás, mais ou menos, a gente decidiu furar um poço artesiano ali. E é uma boa ideia você gastar um pouco mais de dinheiro, se você vai fazer um poço artesiano também, para pagar um hidrologista, que vai analisar a área antes e vai te dizer qual que é o melhor lugar para você furar e onde você tem mais chance de encontrar água e tudo mais. Porque se você furar e não encontrar água, você ainda vai ter que pagar do mesmo jeito. Então, o hidrologista, ele analisa outros poços na região, o solo, a geografia, e ele sabe quais são as chances de você encontrar água e qual é o melhor lugar para fazer a perfuração. Quando nós furamos este, o geologista falou que a 55 metros nós íamos encontrar água, e nós achamos mesmo muita água. A quantidade de reservas subterrâneas de água nos Estados Unidos é estimado para ser 33 trilhões de galões de água. Isso é equivalente a toda a água que o rio Mississippi despejou no Golfo do México nos últimos 200 anos. É sempre legal pegar uma pedrinha também e jogar dentro do poço. Dá até para saber a profundidade dele, né? Porque demora cerca de 1 segundo para cair 30 metros. Preparados? Temos áudio? Vamos lá. Que som bonito. Eis que Deus é a minha salvação. Nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Isaías 12, 2 e 3. Se a geografia do teu terreno for apropriada, você pode pegar também uma escavadeira e fazer um buraco, como nós fizemos aqui. Isso antes era um campo, né? E nós temos uma nascente ali em cima, a água da nascente desce e ela é captada por esse lago.
Então, esse laguinho tem água o ano todo. Nós já viemos aqui e vimos veados, ursos e patos. Nós até botamos alguns peixinhos na água e eles se multiplicaram tanto, simplesmente tomaram conta. Se no verão você achar esse tipo de grama, que é uma grama chamada grama da primavera e tem uma razão para isso, geralmente significa que tem água perto da superfície. E você pode notar também no verão que as abelhas às vezes se aglomeram em poças d'água, no chão, porque as abelhas só precisam de um pouco de umidade para poder beber, elas não gostam de água corrente. Mas anos atrás nós vimos essa grama e ficamos desconfiados, então nós pegamos uma enxada e cavamos para ver o que acontecia. Quando você tira a terra de cima, você tira a pressão também e a água sobe. Isso aqui fica cheio e fresco o ano todo. Então, nós não usamos essa água para casa porque é um pouco longe, mas nós deixamos isso aqui para os animais selvagens. Porque onde tem água, tem vida. E Jesus é a água da vida. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 4, 13 e 14. Já que nós estamos falando de água, existe uma outra maneira de você fazer um poço também, caso você tenha uma nascente próximo da superfície. O que nós fizemos aqui foi cavar um buraco meio fundo, utilizando uma escavadeira, e daí nós empilhamos as manilhas e íamos colocando terra em volta. E se você quiser, você pode furar buracos também nas laterais para a água entrar. E assim você consegue um bom suprimento de água limpa. E a partir daí é só você colocar uma bomba movida a energia solar para você bombear a água do seu poço até um lugar mais alto, como uma torre ou a sua caixa d'água. E isso vai te dar um suprimento para sua casa e para sua horta. Você pode usar um moinho de vento para bombear a água também, uma bomba movida a gás ou uma bomba movida a eletricidade. Inclusive, acho que é uma boa hora para falar sobre eletricidade no campo. É bem legal ver que o ser humano desenvolveu na história recente uma tecnologia para transformar a energia do sol em eletricidade. Então, hoje é possível viver no campo com praticamente toda a comodidade que você tem na cidade em matéria de energia elétrica. Ao escolher um terreno, é importante avaliar se ele oferece boa exposição à luz solar para que seja possível utilizar bem esse tipo de painel. Estes que eu tenho são um conjunto bem simples da Siemens, que produzem 12 volts, que alimentam baterias de 12 volts também, e dependendo da quantidade de painéis e de baterias que você tiver, é possível armazenar uma quantidade considerável de eletricidade. Vamos dar uma olhada agora na nossa subestação. Nesta caixa ficam as baterias. No momento não temos muitas, mas quando a gente morava aqui ela estava cheia. A luz verde indica que as baterias estão carregadas. Este aparelho é um conversor de 12 para 110 volts, que está conectado a um quadro comum de disjuntores, desse que todo mundo tem em casa. E este outro aparelho vem da hidrelétrica. Ele também carrega as baterias. E aqui é onde chega a energia que vem dos painéis solares. E tem os disjuntores também, para caso seja necessário desconectar os painéis. E tem um pequeno regulador de tensão também, para não sobrecarregar as baterias. A energia do sol vai para as baterias. Das baterias, vai para o conversor de 110 volts. E daí alimenta a casa toda. A eficiência elétrica dos eletrodomésticos melhorou muito nos últimos 30 anos. Uma geladeira de 1980 usa 4 vezes mais eletricidade do que uma geladeira mais nova e eficiente. Uma lâmpada LED produz 100 lumens por watt, comparado com a incandescente, que produz 13 a 18 lumens por watt, fazendo a lâmpada LED ser 5 vezes mais eficiente. Durante 3/4 do ano, há bastante luz solar e os painéis solares mantêm as baterias carregadas. Mas no inverno, pelo menos no norte da Califórnia, pode chover por alguns meses e ficar nublado. Mas aí há bastante água também. E se o teu terreno tiver um desnível, você consegue gerar energia usando essa água. Nesse pequeno galpão, que deve estar uma bagunça agora e que parece um banheiro, tem uma pequena turbina Pelton. Então nós temos um jato d'água que entra aqui e outro que entra aqui. E os dois jatos giram a roda de Pelton, produzindo 110 volts, que saem por esses fios e vão até a casa, chegando no aparelho que carrega as baterias.
E o legal é que tem tanta água no inverno que dá para deixar a turbina funcionando por horas, ou então configurar um cronômetro para desligar depois de tipo 2 horas e as baterias vão carregando por 2 horas. Então você transforma a pressão da água em eletricidade durante o inverno. A roda Pelton é conhecida como uma turbina de água de impulso. Foi inventada em 1870 por Lester Pelton. Enquanto outras turbinas existiam antes da do Pelton, elas eram menos eficientes. A roda Pelton é o tipo de turbina preferida por plantas de hidroeletricidade atuais. Então, amigos, é possível viver completamente no campo e ainda ter conforto? Claro, leva sabedoria e planejamento. E eu confesso que estou um pouco em conflito porque nós temos um ótimo ministério na cidade. A maior parte das pessoas hoje vivem em grandes centros urbanos. Mas a Bíblia nos diz que, algum dia, em Mateus capítulo 24, a abominação da desolação entrará em cena. E Jesus disse, aqueles que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Vai ter um momento em que vamos ter que fugir. Ore sobre essa decisão. Não é sábio dizer algo do tipo, vou vender tudo o que eu tenho e ir morar no campo. Você precisa ser prático e ter uma forma de se sustentar. E não perca a oportunidade de testemunhar para as pessoas onde elas estão. Eu espero que você tenha sido abençoado e encorajado com este vídeo. Espero que tenha sido edificante e educacional entrar na casa da família Beth lá nas montanhas e ver como o Senhor tem nos guiado e ensinado ao longo dos anos. Ore por nós enquanto espalhamos o Evangelho pelo mundo.